Boa noite, todo mundo muito bem? Todos ótimos? Sejam muito bem-vindos a Fator X, que eu vou te trazer um treinamento muito prático, objetivo, com ações para você implementar a partir de amanhã já dentro da tua operação de loja e, claro, conseguir ter mais previsibilidade dentro do processo comercial. Porque eu sei que um dos maiores desafios que a gente tem dia que parece que os astros estão ao nosso favor, tudo dá certo e a gente consegue emplacar 5, 10, 15, 20, 30 vendas no dia. Aí chega no outro dia que a gente acha que vai ser bom também, o dia é uma bosta. A gente não consegue vender tudo aquilo que a gente sabe que poderia vender. Ou seja, a gente não tem previsibilidade. E quando a gente não consegue ter um comercial previsível, isso traz muita ansiedade, frustração, guerras emocionais na nossa mente, porque a gente entra num processo de autocobrança, de falar, poxa, afinal, o que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso fazer para conseguir, de fato, ter ali um comercial previsível, para eu ter mais previsibilidade em cima das minhas vendas? São questionamentos naturais que, quando a gente não consegue alcançar os nossos resultados, eles acabam acontecendo. E o que eu vou trazer aqui para você, independentemente do seu porte de loja, se você está aí buscando hoje a vender seus 100 aparelhos no mês, ou se você está hoje buscando vender seus 500 aparelhos no mês, seus 700 aparelhos no mês, seus 1.000 aparelhos no mês, independente do seu porte de loja, é totalmente aplicável e prático à sua realidade. A gente aqui já ajudou dezenas de lojas a conseguirem romper a barreira dos 200, 500 e 1.000 vendas. É claro que cada degrau desse requer um desafio diferente, requer um nível de esforço nosso diferente, porque a realidade é que conforme você vai subindo os seus degraus dentro da sua operação, os seus desafios vão mudando também. O desafio de uma loja que está buscando as 150, 200 vendas, que aí a gente está falando de você vender 5 a 6 aparelhos por dia, é diferente do desafio de uma loja que está buscando as 500 vendas, que é diferente do desafio da loja que está buscando as 1.000 vendas. É importante a gente entender, um primeiro ponto é, que jogo nós estamos jogando? Quais são os meus desafios de momento? O que eu preciso fazer para ajustar meu comercial, para poder aumentar o meu resultado já a partir de amanhã? É totalmente possível, é totalmente factível que você já a partir de amanhã, aplicando o que eu vou te trazer aqui agora, você consiga ter resultados melhores, mais consistentes, com mais previsibilidade. E eu te falo porque a gente já pegou lojas que vendiam, por exemplo, como a Moracel, é uma loja aqui do Rio de Janeiro. Quando a gente começou a mentoria lá com eles, eles vendiam em média 300 aparelhos por mês. No último mês, eles venderam 1.200 aparelhos. Esse mês, provavelmente, iremos romper ainda mais a meta lá. Assim como também, eu já tive operações de loja que vendiam cerca de 50 aparelhos por mês e em 30 dias a gente conseguiu bater a meta de 150 aparelhos vendidos. Heine, é mágica isso? Não, é processo. Não, é esforço direcionado. Porque eu sei que todos vocês são trabalhadores. Senão vocês não estariam aqui 8h30 da noite, de quarta-feira, tu podia estar dormindo, você podia estar fazendo qualquer outra coisa e você está aqui. Então, eu tenho certeza que você é uma pessoa trabalhadora, que você é uma pessoa focada. Então, você não está aqui à toa. Agora, o esforço, sem inteligência, acaba se tornando, em alguns momentos, desculpa falar isso de forma tão dura, tá? Um trabalho burro. Porque você bota muita energia, mas não tem o resultado que você quer, pô. E, em alguns momentos, você precisa tirar a cabeça da operação para pensar estrategicamente, poxa, quais são os ajustes que eu preciso fazer para entregar meu resultado em vendas. E a maioria dos lojistas que não conseguem esse resultado é porque estão sendo tragados pela operação. Cara, tem um cliente meu que ele fechou há pouco tempo a mentoria, ele está vendendo aí 150 peças por mês, vai complementar agora o primeiro mês de mentoria.
Semana passada eu liguei para ele, dei um esporro nele e falei que ia cancelar a mentoria dele. Aí ele falou, mas por quê? Eu tô te pagando direitinho. Eu falei, irmão, porque não se trata sobre pagar. Se trata sobre você participar, aplicar e ter resultado. Eu quero o teu dinheiro, mas eu quero o teu resultado. Porque o que vai me dar mais dinheiro no meu bolso é ver o teu resultado. E aí, por que, Heineken, ele não está tendo resultado? Porque está tão focado na operação que não para pensar no estratégico da empresa, pô. Eu sei que, às vezes, a gente fica na cara da venda, né? Como assim? Cara, vender é gostoso demais. Eu gosto de vender, tá? Esquece, irmão. Eu adoro fazer um rolinho. Eu sou o cara do LX, que se tiver qualquer coisa para eu fazer um rolinho ali e ofertar, eu comprei esse relógio, já anunciei no LX. Aí meu irmão falou assim para mim, caramba, mas tu não comprou para você? Eu comprei, mas se alguém pagar ali uma pontinha a mais, eu estou vendendo. Então eu gosto da venda. E qual é o problema, muitas vezes? A gente fica tão inserido nesse universo da venda, na busca, não, é um cliente, que a gente não para pensar no nosso negócio. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui de amadurecimento é, cara, você tem que sair da cabeça de rolo. O que é a cabeça de rolo, Raine? Daquela pessoa que está fazendo negociação ali o tempo todo. Para a cabeça de empresário. É claro que tem hora que você vai cair para dentro da negociação, que você vai cair para dentro ali da venda, é natural. Hoje eu estava lá com o Lucas, lá da Chixel, e ele falando isso. Ele falou, cara, às vezes eu estou lá na operação de loja, eu vendo, eu atendo o cliente. Mas não dá para o tempo todo você fazer isso. E o Lucas, por exemplo, na Chixel, foi uma loja que quando a gente começou o trabalho, fazia já 700 vendas por mês, em 45 dias eles estão batendo mais de 1.000 vendas. É o terceiro mês consecutivo que eles estão entregando mais de 1.000 vendas. E eu estou trazendo aqui para vocês casos, tanto de lojistas menores, como de lojistas maiores, que geraram resultados. E por que, Raine? Que aplicaram. Porque pensaram estrategicamente, alinharam os ponteiros e tiveram resultados. Tá? E dentro das operações de loja, com a minha experiência hoje, eu consigo ver que tem 5 erros que te impedem de ter previsibilidade nas vendas. E aí, previsibilidade, independentemente de quanto que você esteja vendendo por dia. Tem gente aqui que, de repente, está vendendo seus 5 aparelhos. Mas tem gente aqui que já está vendendo seus 15, 20 aparelhos por dia. Tem gente que já bateu meta, já vendeu 30 num dia só. A questão é, por que você não consegue repetir esse resultado dia após dia? Pô, se tu consegue vender num dia 5 aparelhos, por que no outro você não repete esse resultado? E aí, quais são os 5 principais erros que eu percebo, tá? Erro número 1, um fluxo comercial confuso. Você precisa dividir atendimento de balcão de loja ou até mesmo de sala de escritório com atendimento online. A pessoa do atendimento online tem que ficar focada em responder o WhatsApp. Lead, gente, é igual pão quente. O pão está quentinho só nos 5 primeiros minutos. Passou de 5 minutos, esse pão esfria. Se você demora a responder o lead que está chegando no teu WhatsApp, cara, você acha que ele está mandando mensagem só para a tua loja? Tu acha que ele está falando realmente só com você? Cara, o meu Instagram é chuva de oferta de iPhone o dia todo. E quando eu estou pesquisando alguma coisa para comprar, cara, eu vou fazer contato com todo mundo que vai aparecer no tráfego pago, pô. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você perde venda porque você não tem uma pessoa dedicada ao atendimento no WhatsApp. Verdade. Você tem que comer o WhatsApp. Tem que responder rápido e com qualidade. Eu faço muitos clientes ocultos. Inclusive, Ian, eu já fiz na sua loja, Lindão. A de Campos, tá? Eu faço vários clientes ocultos. E o que é um erro que eu percebo muito clássico? Há tempo de demora para me responder, pô. E aí vem um outro lojista. Cara, cliente é agoniado igual a gente, ainda mais o cliente que quer comprar. Mano, o cliente quer comprar, ele quer rapidez, ele quer atendimento, sabe, ágil. Isso é a realidade. Então, qual é o ponto que a gente precisa entender dentro desse processo? Separar o teu fluxo de atendimento. Uma coisa é fluxo de atendimento de loja, outra coisa é fluxo de atendimento de WhatsApp. A pessoa do WhatsApp tem que comer o WhatsApp com arroz e feijão o dia todo. Tá? E isso é a primeira coisa que te impede de vender mais. O quê? O fluxo confuso. A mesma pessoa que responde o WhatsApp é a pessoa que está respondendo o suporte. Cara, o vendedor online tem que ficar focado só no online. Porque senão você está desperdiçando dinheiro dentro do tráfego pago. Essa que é uma verdade. Tá? Segundo erro é não conhecer suas métricas. Raine, como assim minhas métricas?
primeiro você tem que saber qual é o custo do seu lead. Quanto que você paga por uma conversa nova iniciada com o teu vendedor chegando no teu WhatsApp? Beleza. Ah, Rainer, eu pago 10, 15, 20 reais na conversa. Porque o custo que o teu gestor de tráfego te passa é o custo do clique. Uma coisa é a pessoa clicar, outra coisa é a pessoa enviar de fato a mensagem e começar a conversa com o teu time. Beleza? Então, a mensagem é mais do que o valor que o teu gestor de tráfego te passa. Pode ter certeza disso, tá? Então, eu preciso ter o quê? Clareza das minhas métricas de operação de loja. Como, por exemplo, o custo da conversa iniciada. Beleza, eu já sei o custo da minha conversa iniciada, Rani. Qual é o próximo indicador que eu preciso ter? Taxa de conversão. A cada 100 leads que chegam na tua operação, quantos você converte? Uma conversão boa, a gente fala que é em torno entre 8% e 12%. Ou seja, a cada 100 leads, você vai fazer entre 8 e 12 vendas. A gente tem que lapidar o nosso comercial para ficar dentro dessa média, tá? A cada 100 leads, de 8 a 12 vendas. E, claro, terceiro indicador fundamental que a gente precisa ver, desconto. O quanto que o meu vendedor está dando de desconto na venda. Porque tem vendedor que vende muito, mas ele é tarado do desconto. Ele só fecha cliente dando desconto. Ele é viciado em dar desconto. E não é um nem dois, não, cara. Hoje mesmo eu estava com uma vendedora, ela é uma vendedora que média 120, 130 vendas só ela no mês, tá? E ela falou assim para mim, Raine, depois dos teus treinamentos agora, eu fico na minha cabeça, eu vou vender sem dar desconto, eu vou vender sem dar desconto. E agora eu tenho conseguido fechar vendas sem dar desconto. Aí eu falei, pô, cara, parabéns, cara. Esse resultado. Porque muitas vezes o vendedor, ele é viciado em dar desconto. E a gente tem que trabalhar a venda ali para evitar isso. Então, quais são as métricas que você precisa conhecer? O custo da conversa iniciada, a taxa de conversão do seu vendedor, quanto que ele está dando de desconto por mês. Uma das operações que eu dou mentoria, a gente percebeu que a equipe no mês deu 7 mil reais de desconto. Irmão, 7 mil reais de desconto é menos 7 mil reais de lucro no teu bolso. Que loucura, não é? 7 mil reais. É claro, essa loja vendeu 500 aparelhos. Quando a gente fala 7 mil reais, vou pegar aqui, ó, dividir por 500, a gente está falando um desconto médio de 14 reais por aparelho. Só que, cara, são 7 mil reais a menos no bolso do dono da loja. Então, a gente precisa acompanhar isso também, tá? Então, são 3 indicadores básicos, simples de você metrificar, que você precisa ter em mãos. Até porque, com base nisso, você fica até mais confiante de aumentar o investimento em tráfego pago. Esse lojista que eu falei, que saiu de uma média de 80 para 150 vendas, ele morria de medo de aumentar o dinheiro no tráfego pago. Aí eu falei, cara, o teu comercial já não está vendendo? Tá, essa semana eles venderam 50 aparelhos. Aí eu falei, beleza, então o nosso foco agora no mês de maio é ir atrás dos 200 aparelhos. Aumenta o tráfego pago. Aí ele gaguejou comigo, eu falei, pode aumentar. O que aconteceu? Vamos fechar maio agora com as 200 peças vendidas. Raine, mágica? Não. A gente tinha a métrica, eu vi que a equipe já estava convertendo ali entre 8% e 12%, então já estava com uma conversão aceitável, vamos aumentar aqui o sarrafo do tráfego pago. Tanto que a meta dele agora de junho é trazer mais um vendedor. Ele tem 2, vamos botar o terceiro, porque a gente vai atrás das 300, das 250, 300 vendas. Então, o jogo do crescimento ele é progressivo. Tá? Você não precisa sair contratando gente a todo momento e nem investir, vou dobrar meu investimento no tráfego pago. Não é assim que funciona do dia para a noite. Você, com base nas métricas da tua operação, você vai avaliar até que ponto faz sentido ou não investir em tráfego pago. E muitas vezes você aumenta o investimento na primeira semana e vê, cara, trouxe mais resultado? Beleza, então eu mantenho esse investimento para a segunda semana. Não, Raine, não trouxe resultado. Então, calma aí, vamos analisar. O que está acontecendo? Pô, eu aumentei aqui, Raine, minha verba de 5 mil reais por semana para 8 mil reais por semana. Beleza? Ok. Mas eu não aumentei minhas vendas proporcionalmente. O que está acontecendo? A equipe está dando conta de responder esses leads? O fluxo está bagunçado? O que está acontecendo? Aí eu vou analisar. Tá? Mas você precisa conhecer as métricas da sua operação. Todo empresário conhece as métricas da operação. Terceiro erro, e esse erro aqui eu vou até detalhar daqui a pouco para vocês como é que você resolve, tá? Você precisa saber fazer a gestão comercial.
Raine, o que você chama de gestão comercial? Você está lá com um vendedor. Não adianta só você chegar no ouvido do teu vendedor e falar, bora, mano, tem que vender. O que está faltando? Pô, não vendeu ainda hoje não, o que está acontecendo? Isso só é cobrança. Ele fica pressionado, e pressionado, ele fica esgotado emocionalmente e não gera resultado. Você precisa ser um treinador ali para ele. De não só cobrar, mas orientar, de mostrar como que ele faz, como que ele joga o jogo. Eu gosto de futebol, tá, gente? O que hoje faz diferença num técnico? Um técnico consegue fazer a leitura do que está acontecendo em campo. Ele vai falar, ó, o lateral está subindo, joga nas costas dele. Quando ele sobe, o zagueiro deixa um buraco ali. É ali que você joga. E aí, qual é o ponto da gente como gestor comercial? Precisamos orientar, treinar, educar o nosso time. E isso tem um baita desafio. Por quê? Porque a gente fica sem paciência. Quem aqui já perdeu a paciência em treinando o time? De falar assim, mano, não é possível, esses caras são tudo burro, mano, não estão entendendo o que eu tô falando. Eu já falei 10 vezes, mano, os caras são muito animal, mano. Aí fica puto, deixa essa porra pra lá. Desculpa o palavrão, tá, gente? Mas a gente não pensa assim às vezes. Eu também, tá? Sou ser humano igual vocês. Só que eu tenho que respirar fundo e entender que eu sou um gestor comercial dele. Que eu preciso treinar e orientar. Até porque, gente, vou ser sincero, tem gente que fala assim, não, Raine, eu estou precisando trazer aquele vendedor goleador, que vai chegar já, pô, arrebentando. Eu falo, amigo, vendedor bom está empregado, tá? Porque vendedor bom não fica desempregado. Vendedor bom, amigo, está empregado. Para você tirar ele da tua operação, de outra operação para a tua, tu tem que pagar bom salário e bom comissionamento, porque senão ele não vem. O vendedor bom está empregado. Então, o que é a sacada que a gente tem que sempre entender? Que eu preciso trazer pessoas que têm um bom perfil de vendas e treiná-las para se tornarem ótimos vendedores. Mais importante de cara vir um vendedor bom, top, é você ter o perfil bom para venda e treinar ela. Inclusive, aqui nos nossos programas de mentoria, a gente tem a mentoria para você, que é empresário, para te orientar estrategicamente, mas nós também temos aqui o treinamento para o teu time, para o teu vendedor. Para a gente tirar o teu vendedor de um vendedor amador para um vendedor profissional. E te ajudar a implementar a gestão comercial. Porque sem gestão comercial, gente, não adianta, não tem milagre que aconteça. E já eu vou detalhar para você o que é essa gestão comercial. Quarto erro, tá? Contratação amadora. Gente, a equipe redonda que vai te entregar a venda começa com você contratando certo. E contratar certo não é pedir indicação de um amigo, não é trazer um camarada teu do futebol que você gosta, vai com a cara dele para vender junto com você na tua loja. Contratar certo é você ter ali um processo de RH, de recursos humanos, estruturado para você contratar certo, pô. Porque tu contratar errado, irmão, pô, esquece. A probabilidade daquilo ali ser uma dor de cabeça na tua vida é muito grande. Na loja que eu estava dando hoje mentoria, à tarde, eles contrataram um vendedor que era vendedor de um outro cliente meu. E foi demitido lá. Inclusive, eu recomendei a demissão dele lá, né? E quando eu vi ele na loja, eu vi ele nos stories da loja. Eu já mandei o WhatsApp na hora para os dois donos e falei, gente, esse cara aqui é 7-1, não vai entregar resultado, vai tumultuar o ambiente, não contrata, manda embora, vai dar problema para a loja. Aí fala, não, vamos dar uma oportunidade. Às vezes o jogador não joga bem num time, mas vai para o outro e joga bem. Aí eu falei, beleza, ok. Quem que foi mandado embora hoje? O cara problemático. E aí eu chamei a atenção deles. Eu falei, cara, a gente precisa melhorar a tua contratação. Não dá para contratar na indicação só não, pô. Tem hora que a gente vai acertar? Vai, mas quando a gente contrata na camaradagem, a maior probabilidade é a gente errar. Então a tua contratação precisa ser profissional. E em alguns momentos, inclusive, vale a pena você pagar um profissional de RH para contratar para você. Isso é real, tá? Isso é real. A gente aqui na mentoria, e isso eu vou mostrar para você já como é que faz. Eu te ajudo a estruturar um processo de contratação profissional. Só que tem vezes que, inclusive hoje, para mim, eu estou com uma dificuldade de contratar uma vendedora nova. Eu estou contratando uma pessoa de RH para fazer isso no meu lugar, porque eu estou sem tempo. Acontece. Mas é melhor eu contratar uma pessoa e ter um processo profissional do que fazer nas coxas e trazer uma pessoa errada. E, claro, mesmo a gente fazendo a contratação profissional, ainda tem uma questão de sorte. Eu trouxe uma pessoa, cara, ótima, foi gerente de vendas do Bradesco.
E eu não sei se vocês sabem, mas, cara, quem trabalha em banco é uma pessoa que normalmente é muito bem preparada para venda. Porque, cara, a banca é uma pressão de venda enorme, tem que vender consignado para velhinho, título de capitalização que é uma merda, que não vale a pena. Então, cara, quem trabalha com venda em banco vem bem. O cara tinha 7 anos de Bradesco. Não durou uma semana aqui dentro da empresa. Quando eu comecei a botar pressão de venda, o cara pediu para sair. Falei, tá tudo bem. Ou seja, por mais que o processo é bem estruturado, é um processo profissional, tem uma questão de sorte na contratação. Só que se você faz um processo assim, a probabilidade é muito maior de dar merda quando você contrata. Beleza? E o quinto erro, vendedores amadores. Cara, quantos de vocês são aqui do Rio de Janeiro? Todo mundo aqui é do Rio? Ó, beleza. A gente lá no grupo hoje está com 62 pessoas. Tem 3 pessoas que são da minha equipe. Beleza? 59, a maioria são lojistas do Rio. Então, o que eu quero falar com você? A concorrência é altíssima. Essa é a verdade. A concorrência é altíssima. E quando você tem um processo amador, tem vendedor amador, tu começa a queimar dinheiro, perder venda de bobeira. Essa aqui é a verdade, cara. Você quer ver uma coisa? Eu não vou mostrar o atendimento aqui para você, para não expor o lojista. Inclusive, porque ele está lá no grupo. Mas eu fiz um cliente oculto com uma loja, não é a tua não, tá, Ian? Fica em paz, irmão. Mas eu fiz um cliente oculto com uma loja em que eu mandei assim a mensagem. Eu quero saber o preço do 17 Pro Max, vou dar de upgrade um meu, que é um 15 Pro Max de 256, com 90% de bateria, 92% de bateria, impecável e tudo mais. Mandei a mensagem. Mano, o vendedor respondeu assim, ó. O valor está 8.700, isso tem umas 4 ou 5 semanas atrás, está 8.700 e aqui está a condição de parcelamento. E acabou a conversa. Eu falei, cara, que loucura. E esse cara é um cara que investe 20 mil reais por mês em tráfego pago. Vende bem, vende bem. Mas imagina quantos leads ele não está perdendo por um vendedor amador na operação dele. E hoje, com a concorrência que a gente tem do universo do iPhone, gente, não dá para ter um vendedor amador na nossa operação. Se você tem uma equipe de venda amadora, tu está queimando dinheiro em tráfego pago. Vou fazer uma conta simples de padeiro aqui com vocês. Quanto que está o custo do teu lead? Vocês têm ideia do lead? O custo que o teu gestor de tráfego te fala. Dá um exemplo aí. Qualquer um de vocês. Tipo, na loja que eu fui hoje estava 7. Mas eu vou... conta de padeiro. Se você investiu aí 7 mil reais em tráfego pago, vou pegar o teu número, tá, Felipe? Então, a gente está falando que você atraiu 1.000 leads, certo? Desses 1.000 leads, vamos colocar que teu vendedor está convertendo até bem. Teu vendedor converteu 100. Sobraram 900 leads. Vezes 7. Peraí, 900 vezes 7. Dão 6.300 reais jogados no lixo. Como assim, Jaime? Porque, cara, tem 700 leads, 900... Desculpa. Tem 900 leads ali que ficaram para trás. Que, de repente, se tivesse um processo profissional, tu venderia para mais 10, mais 15, mais 20. E às vezes a gente não enxerga isso. Aí você fala assim para mim, a mentoria é cara. Eu falo, irmão, cara, não tem resultado, tá? Cara é ficar queimando 6, 7 mil reais em tráfego pago. Isso para mim que é caro. Porque se você investe em algo que vai te trazer um ROI, um retorno sobre aquele investimento, o investimento se paga. A maioria dos nossos lojistas paga o investimento integral da mentoria, e eu estou falando um ticket de 50 mil reais, integral da mentoria, em 2, 3 meses, mano. Isso é loucura. Loucura por quê, Rainer? Porque se paga o investimento. E como eu falei, cara, muitas vezes o caro é você ficar desperdiçando e queimando dinheiro no tráfego pago. Aí tu fala assim, cara, final de mês, quero bater minha meta. Você tem confiança hoje de aumentar mais 5 mil reais de hoje até o dia 31 na tua equipe? Olha que loucura. Se você tivesse uma equipe boa, você teria. Tu ia falar assim, não, mano, bota mais carvão no tráfego pago pra gente esticar um pouco que vai bater a meta. Assim como nós temos equipes, por exemplo, algumas operações que vendem mais de 1.000, a gente está falando de gente que está investindo 70, 80 mil reais em tráfego pago. É um jogo, assim, de gente grande, né? E chega, às vezes, nos últimos 10 dias, a gente faz uma análise e fala, cara, vamos subir um pouco aqui a verba. Aí, só que subir a verba, a brincadeira, vai para 80 mil, mano. Era 70 e vai para 80 mil pau. É 10 mil reais a brincadeira ali de diferença.
Tu confia na tua equipe para botar mais 10 mil reais para ele gerar É isso. Eu costumo dizer para o pessoal aqui que não se ganha dinheiro sem gastar dinheiro. Ou seja, não é gastar, é sem fazer investimento. Você não ganha dinheiro sem fazer investimento. Se fosse assim, se fosse você pegar uma farinha e colocar lá, o negócio ficar pronto, todo mundo ganharia dinheiro. É isso. É isso. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque muitas vezes a falta do teu volume de venda é por você não ter uma equipe profissional, de venda profissional. São vendedores amadores. Tá? Então, os 5 erros: vendedor amador, contratação amador, não ter gestão comercial, não conhecer suas métricas e um fluxo comercial confuso. Cara, tinha um lojista, esse foi muito engraçado, tá? Que ele era teimoso, mano. Pensa num bicho teimoso. Comprou a mentoria, pagou à vista, mas um bichinho teimoso. Com 4 vendedores na loja e os 4 atendiam balcão e online, balcão e online, balcão e online. Cara, eu fiquei 6 meses no ouvido dele falando, cara, vamos tirar 2 desses vendedores que atendem balcão e online só para online. Ele não quis. Aí chegou no 6º mês, eu falei assim para ele, falei, irmão, seguinte, se esses caras forem para online e não venderem mais, tu não romper as 250 vendas, eu reembolso a mentoria. Aí ele me olhou assim, que eu fui audacioso também, né? Mas o que aconteceu? Ele botou os 2 no online e bateu as 250 vendas. Porque o fluxo de trabalho ficou mais organizado, tá? Então isso é uma coisa para vocês ficarem presentes. Tá todo mundo comigo aqui até agora? Sim. Eu vou compartilhar aqui com você, tá? Acho que eu compartilhei. Esse mapa mental aqui eu vou disponibilizar para vocês quando terminar o nosso treinamento, tá? Para quem ficar até o final. Quem sair antes vai perder. Enfim, eu vou apresentar aqui agora os 3 pilares para você ter mais previsibilidade, que é o passo a passo. Eu estou vendendo entre 7 e 34 aparelhos todos os dias, com previsibilidade. Heine, quer dizer que essa média vai se manter perfeita o mês inteiro? Não, claro que não, pô. Tem dia que você vai vender 40 e tem dia que você vai vender 30. Mas na média do mês, tu vai conseguir não flutuar tanto. Porque às vezes qual é o problema? Tem dia que tu vende 10 aparelhos, tem dia que tu vende 2. Aí é loucura, mano. É o que acontece lá. E isso dá até aflição na gente, né? A gente não sabe, pô, como é que vai ser o dia de hoje, mano. Então, eu quero trazer aqui esses 3 pilares para você conseguir ajustar a tua operação, tá? E o primeiro pilar deles é você ajustar a tua equipe comercial. E quando a gente fala de equipe comercial, o primeiro ponto que você tem que entender é qual é o tamanho da equipe que eu preciso. Quantos vendedores eu preciso ter na minha operação? Primeira coisa que você precisa ter clareza é isso. É teu formato de equipe ideal. Conta, anotem esse número. Um vendedor do online atende, em média, bem, com qualidade. O que é atender bem com qualidade, Heine? É conseguir dar atenção, é conseguir fazer follow-up, é conseguir chegar nos 10, 15% ali de conversão no mês. Um vendedor do online consegue atender 1.000 leads no mês. A gente está falando de uma média aí de 30 leads por dia. Então, um vendedor é capaz de processar 1.000 leads por mês. Tá? Aí é conta. Quantos leads você está gerando por mês, você já tem uma ideia de quantas pessoas você precisa ter ali na operação online. Beleza? E entendendo que dentro desses 1.000 leads, vão chegar os malucos e vão chegar as crianças. Em toda a operação acontece isso. Toda operação tem maluco e tem criança. Não tem para onde a gente fugir. Tá? Então, o que é um resultado médio, Heine, de um vendedor bem treinado? Foi o que eu falei aqui para você. 1.000 leads por mês, entre 8% e 12% de conversão, de 80 a 120 vendas por dia. Heine, tem vendedor que faz mais de 120 vendas? Tem. A gente tem um vendedor que mês passado fez 183 vendas sozinho. Só que ele trabalhou com quase 2.000 leads no funil dele. Então, a conversão dele não foi tão boa. Ele vendeu porque ele tinha um volume brutal de gente para ele falar. Mas, assim, dá para chegar lá, tá? Então, um vendedor bem treinado consegue processar 1.000 leads por dia, ter entre 8% e 12% de conversão, o que vão representar entre 80 a 120 vendas, tá? Por mês, né? Não por dia, quem dera fosse por dia. Dimensionando a equipe, tá? Primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: quantas vendas eu preciso ter? Rainer, meu meta de venda para esse mês, eu quero chegar nos 320 aparelhos, igual eu coloquei aqui para ficar mais fácil a minha conta. Tá? Beleza, 320 aparelhos. Aí o que eu tenho que pensar? Qual é a minha taxa de conversão? Para eu entender o seguinte: para eu chegar nos 320 aparelhos, quantos leads eu preciso gerar por mês?
Ah, Rainer, eu preciso gerar 4.000 leads, 8% de conversão que a gente está pensando aqui, tá? Legal, vou até anotar aqui embaixo para ficar mais claro. 320 vendas e eu tenho, historicamente, 8% de conversão média. O que é conversão média? Eu dividi a conversão de todos os meus vendedores, eu chego nesse número, 8% de conversão média. Então, beleza, para eu chegar, então, nas 320 vendas, quantos leads eu preciso ter? 4.000. Porque qual é a conta? Se eu tenho 4.000 leads, 4.000 vezes 8%, vai me entregar aqui as 320 vendas. Raine, essa matemática é precisa? Não, pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas vai dar mais ou menos essa média. Ah, Raine, quanto que é o meu custo por lead? R$5. Então, eu tenho que investir, se eu tenho R$5 custo por lead, eu vou ter que investir 20 pau de tráfego pago. No dia 1º do mês eu preciso ter os 20 mil reais? Não. Às vezes tu pode começar o mês investindo 3 mil, pô. Gerou venda naquela semana, pega a parte do teu lucro e aumenta um pouco a verba do tráfego pago. Se você tem caixa para botar desde o começo do mês 20 mil, mete bronca. Ou vai colocando a semana, aumentando de acordo com o teu volume de venda, tá? Raine, legal, por esses 4.000 leads, quantos vendedores online eu preciso? De 4. Para atender com qualidade. Raine, o que você chama atender com qualidade? Ser rápido. Conseguir ali ouvir o lead, né? Ou extrair informações do lead. Informações sem pressa, porque tem muito vendedor que é apressado. Quanto que custa? Já dá o preço. Não é vendedor, é tirador de pedido. E, claro, fazer follow-up. Gente, vende mais quem mais faz follow-up. Vende mais quem mais faz follow-up. Querendo ou não, vários de vocês que estão aqui receberam várias mensagens minhas de follow-up. Receberam ou não receberam? Mais de um contato meu. E vão continuar recebendo. Só para de receber follow-up quando vira meu cliente, mano. Ou me bloqueia. Não me bloqueia, não, senão agora eu vou ficar triste com vocês, hein? Mas assim, cara, faz parte do processo comercial. Follow-up é infinito. Então, se ele recebe, às vezes, uma quantidade muito maior de leads, ele não consegue fazer o follow-up, ele não consegue se organizar. E ele vai até vender. Vai, por causa de volume, não de qualidade. Tá? Então, esse aqui é o dimensionamento da equipe online. Raine, como é que eu dimensiono a minha equipe presencial? A primeira coisa para eu entender quantas pessoas eu preciso ter no meu presencial, atendimento balcão de loja, é saber, cara, a minha operação, ela é uma operação de delivery ou de retirada em loja? A gente tem 2 lojas aqui que passam das 1.000 vendas. Uma das lojas, cerca de 70% das vendas é retirada em loja. A outra, 70% das vendas é delivery. A loja que tem delivery tem hoje 7 motoboys fixos. Olha que doideira. Mas, em compensação, no salão da loja, só tem 3 pessoas. A loja que tem 700 retiradas dentro da loja, no mês, ela tem hoje no salão 6 pessoas. E 2 motoboys fixos. Então, o que é isso? Você precisa entender, olhar para o teu número e ver, cara, quantas pessoas vêm na minha loja retirar e quantas pessoas eu entrego por mês. Para que, com base nisso, você consiga ajustar ali. Preciso o quê? De uma pessoa de manhã e uma pessoa à noite? Para abrir e fechar a loja? Ou não, 2 pessoas só no horário comercial da conta? Vai muito de acordo com o volume que você tem de retirada. Até porque, se você tem um alto volume de retirada, vem uma sacada aqui que eu nem ia falar, né? Mas a venda de acessórios. E vocês sabem melhor do que eu que a margem de lucro do acessório, irmão, é muito maior do que a do telefone. Pô, às vezes um telefone de 8.000 reais, tu tá ganhando 700. 750, 800. Tu já compra lá do Paraguai, vem de Miami, a tua margem aumenta um pouquinho, mas assim, não é tanto também. Enquanto se você estiver vendendo acessório, você tem margem de lucro ali, irmão, de 300%. Uma capinha, uma película que custa para você R$5, tu vende por 50 na loja. Então, no presencial, a gente tem que trabalhar a venda de acessório, tá? Só um gatilho aqui extra para você. Então, essa é a equipe ideal. Beleza, Raine, entendi. Agora que eu preciso de 2, 3 vendedores no online e eu preciso ter mais 1, 2 vendedores ali no presencial. Já entendi isso. Como é que é o contrato? Que é o segundo ponto para a gente ter um forte, tá? Muito simples.
O processo de contratação, lembra que eu falei para vocês? Eu não busco uma pessoa que já é experimentada no comercial. Porque vendedor bom está contratado e é caro. Então eu busco trazer uma pessoa que tem um perfil de vendas. Como é que eu faço isso? Primeiro, definir o perfil do vendedor que eu quero. Eu vou escrever no papel qual é o perfil do vendedor que eu quero. Segundo, quais são os valores? Qual é a cultura da nossa loja? O que eu quero de objetivo para essa vaga? Por que isso é importante, Rainer? Por exemplo, eu sou cristão. Quer dizer que eu só contrato cristão? Não. Mas várias vezes a minha equipe vai me ver falando de Deus. E tem gente que se incomoda se dentro de um cenário empresarial ouvir a palavra de Deus. Nada contra quem é da Umbanda, quem é do kardecismo, está tudo bem para mim, tá, irmão? Zero preconceito. Tanto que eu tenho dentro da minha equipe uma pessoa que ela é agnóstica, não acredita em nada. Mas ela não se incomoda quando leva a palavra de Deus. Isso porque que é importante? Na contratação, eu vou verificar com essa pessoa. Tu se incomoda se você tiver, por exemplo, dentro de uma reunião, e eu usar um versículo da Bíblia para poder embasar o que eu estou falando? Porque se tu se incomodar, aqui não é teu lugar. Então, a questão cultural é extremamente importante. É mais importante você trazer alguém que tem uma cultura aderente à cultura que você quer ter na tua equipe, do que você trazer alguém bom tecnicamente. Porque a técnica de venda, a gente ensina. Fica tranquilo, eu vou treinar teu time. Eu dou o treinamento e teu time aprende a vender. Agora, comportamento, eu não mudo. Isso que é o problema. Comportamento, eu não mudo. É difícil pra caraca mudar um comportamento. Então, você precisa entender o seguinte: quais são os comportamentos que eu quero que esse vendedor tenha. Por exemplo, a gente sabe hoje, cara, que um vendedor online vai ter que fazer hora extra de atendimento. Não é verdade? Qual é o melhor horário para a gente responder e falar com o lead? Agora, 9 horas da noite, que o cara está em casa. E se a gente pega um vendedor que não tem essa gana e não tem essa disponibilidade, cara, não vai dar resultado. Sacou? O vendedor tem que entender que ele não faz hora extra, ele faz comissionamento extra. E aqui nas perguntas que eu vou fazer para ele no processo seletivo, eu vou sondar se ele tem essa disponibilidade, se ele tem essa maturidade. Porque tem alguns que não tem. Tá? Então, depois que eu defino o perfil, que eu defino os valores das vagas, os valores, cultura, objetivo, eu crio um formulário de aplicação. Deixa eu mostrar para vocês como é que é esse formulário aqui. Isso daqui não estava nem no meu script mostrar para vocês, mas eu vou mostrar. Prepara o print, porque isso daqui eu não vou compartilhar. Editor. Ó, isso daqui é um formulário de aplicação para a vaga do comercial. Nome, telefone, data de nascimento, estado civil. Se tem filho, quantos filhos. Por exemplo, eu não contrato gente que tem filho até 3 anos de idade para cargo de venda. Por quê, Rainer? Eu tenho, tá? 2 meninas, uma de 3 anos e uma de 10 meses. Cara, minha filha hoje de 10 meses foi para o hospital, a mais velha teve que sair da escola, eu tive que cancelar uma mentoria e vim correndo para casa para pegar ela. E olha que eu tenho babá, tenho minha esposa, tenho minha mãe, um montão de gente para me ajudar aqui. Um vendedor que ganha 2 contos por mês vai ter essa mesma rede de estrutura? Não vai, mano. É uma pessoa que, infelizmente, às vezes não vai conseguir dar atenção na venda. Então, isso aqui é uma pergunta que parece boba, mas é fundamental. Você tem de começo, há quanto tempo você trabalha com vendas, as últimas experiências, qual era a sua formação, ou seja, ali acadêmica, né, de fato, a parte curricular eu capturo também, tá? O que você considera a sua principal conquista como vendedor até agora, do processo de vendas, o que você não gosta, o que você menos gosta, qual é seu maior sonho profissional, o que você quer aprimorar em você nos próximos meses, o que faz você querer trabalhar com vendas. Digamos que a gente queira melhorar a taxa de conversão no processo de vendas. Por onde você começaria? Qual é o seu diferencial como vendedor? Como você lida com objeção? Qual é a tua formação? Faz atividade física? O que te motiva? Qual é teu hobby? Aí depois daqui você foi indicado, quem te indicou, qual o contato da pessoa que te indicou, para qual time que você quer se aplicar, como você venderia seu trabalho. São 27 perguntas. Raine, que isso? A pessoa não vai desistir? Eu quero que ela desista. É a primeira etapa do processo seletivo. O processo seletivo é um funil. Porque se você, candidatando-se para uma vaga de emprego, não tem paciência
tá? De responder um questionário, vai ter paciência de responder lead todo dia, gente? Não vai, eu duvido. Então, a gente cria esse formulário de aplicação e divulga. Divulga no teu Instagram, no teu WhatsApp, no Instagram da loja, no Instagram dos funcionários, pede para divulgar. Conforme as pessoas vão se aplicando, você vai ler o questionário e vai analisar quais são as melhores perguntas, as melhores respostas, desculpa. As melhores respostas eu trago para uma dinâmica de grupo, que pode ser online ou presencial. Essa dinâmica de grupo, basicamente, eu apresento a vaga, eu falo o que tem de bom, de ruim, e depois eu peço para a pessoa fazer uma apresentação de 2 minutos na frente de todo mundo. Por que eu quero fazer isso? Eu quero saber como ela vai lidar sob pressão. Porque um vendedor, gente, tem que ligar para cliente, tem que quebrar a objeção. O vendedor tem que saber lidar com pressão. Se a pessoa gaguejar ou afinar a voz, eu já corto. Por quê? Porque não tem o perfil da venda. Os aprovados na dinâmica de grupo, eu trago para a entrevista individual. E ali na entrevista individual, para os nossos mentorados, a gente tem um roteiro de perguntas para te ajudar também nesse processo. Então, isso daqui é uma profissionalização da tua contratação. São etapas que você precisa criar para poder sair do outro lado. E quando você não tem essas etapas criadas, o que acontece? Você contrata de qualquer jeito, pô. E quando você contrata de qualquer jeito, a probabilidade de você trazer alguém ruim para a tua operação é enorme. Essa que é a verdade. E quando eu falo ali de escrever o que perfil, é isso daqui, ó. Isso daqui é o perfil de cliente, descritivo de cargo, para área de suporte. Qual é o cargo, qual é o objetivo do cargo, as principais responsabilidades, abrir a ordem de serviço lá no Mercado Fone, gestão da OS. Isso daqui é uma loja que está chegando já nas 300, 500 vendas, precisa ter, tá? Então, o agendamento, orientação para o cliente, como é que funciona o agendamento, se for caso de reemissão de nota fiscal, tratativa com o cliente insatisfeito. Então, isso daqui é o quê? O fluxo de trabalho da pessoa. Dentro dessa perspectiva, depois que eu tenho um fluxo de trabalho montado, eu defino valores, cultura e objetivos e crio o formulário com base nisso. Beleza? Divulgo o link, faço a dinâmica, entrevista individual. E aí, Raine, a contratação, aí vem um grande erro da maioria de vocês. É o quê? Não adianta só contratar a pessoa e jogar ela aos lobos. Jogar ela dentro da tua operação e falar, se vira aí. Tem que treinar, gente. O colaborador não chega na nossa operação sabendo vender, sabendo como é que você quer que ele trabalhe. Muito pelo contrário, porra. A gente precisa treinar. E treinamento primeiro dia, é treinamento de cultura. Qual é a missão, visão e valores da tua empresa? O que você espera dessa pessoa? Quais comportamentos você não tolera? Apresenta essa pessoa aos membros da tua equipe. Cara, apresenta ela a cada um dos vendedores, da pessoa do administrativo, do motoboy, do gestor de tráfego, do social media que te ajuda. Apresenta ela a todo mundo para ela conhecer. Explica como é que funciona a tua operação de loja. Como é que uma venda acontece. O lead vem do tráfego pago, chega aqui no nosso WhatsApp, a gente trabalha esse lead, marca com ele, ele vem na loja, retira o aparelho, ou a gente faz a entrega no shopping mais perto da casa dele. Como que funciona a tua operação de venda? Explica. Beleza? Então, no primeiro dia, é para ele se ambientar. É para ele conhecer a loja. E no primeiro dia é bom que ele esteja com você, que é o dono da loja, para ele pegar o teu DNA. O nosso maior desafio, gente, é replicar o nosso DNA, o nosso time. Ou seja, o teu jeito de ser, tu precisa replicar com o teu time. Isso é formar cultura de empresa. Tá? Cara, e cultura é uma coisa tão importante. A gente tem uma equipe de venda, é uma equipe que eu já estou treinando há mais de 1 ano e meio, uma loja que já faz mais de 1000 vendas. E se a gente colocar um vendedor lá dentro que não entrega resultado, a equipe chega em mim ou no dono da loja e fala, manda embora esse cara aqui, ó, ele é fraco. Por quê, Raine? Porque a cultura ali dentro de resultado é tão forte hoje que eles sabem que se entrar um vendedor e não bater a meta de venda, eles não vão ganhar a bonificação da loja. Vai ter menos dinheiro no bolso dele. E, consequentemente, mano, ele expurga da operação quem não vende. Isso é cultura. O ambiente sempre vence. E aí, qual está o ambiente da sua loja? É o ambiente que você gostaria ou você fica até nervoso só de olhar o ambiente da tua loja? Sacou? O ambiente sempre vence. Então, cultura é justamente o ambiente da tua loja. Segundo dia, Raine, o que eu faço? Explica os seus
Produtos. Quais são os produtos que você trabalha? Trabalho com AirPod, iPad, MacBook, linha Apple, Xiaomi. Quais são os produtos que você trabalha? Apresenta os produtos para ele. Pega uma caixinha, bota na mão dele. Pega os vídeos do YouTube, bota ele para assistir no segundo dia os vídeos do YouTube e escrever um resumo para você de cada um dos produtos. Porque se o vendedor não conhece o produto que ele trabalha, como é que ele vai vender? Então ele precisa ter um treinamento de produto. Saber o que a loja vende, o que a loja não vende. Por exemplo, eu tenho lojistas que trabalham com MacBook e outros não. Eu tenho lojista que só trabalha com aparelho lacrado. Eu tenho lojista que trabalha com seminovo e lacrado. Tem lojista que trabalha com seminovo, mas não gosta de fazer upgrade. Então você tem que apresentar todos esses detalhes da tua loja, dos produtos para ele. Tá? Terceiro dia, Rani, depois que ele conheceu minha cultura e meu produto, o que eu faço? Apresentar os sistemas. Cara, como é que funciona o mercado fone? Como é que você controla o estoque? Tem um CRM, como é que funciona o CRM por dentro? O teu vendedor, se você trabalha com mercado fone e, claro, usa corretamente... Quem é que trabalha com mercado fone? Vocês trabalham com mercado fone? Ou algum outro sistema de gestão? Quem não trabalha com sistema de gestão, eu recomendo, tá? Para você começar a organizar a tua casa. Mas, por exemplo, no mercado fone, quando você recebe aparelho, você consegue cadastrar esses aparelhos. Uma vez cadastrado esse aparelho, o vendedor não precisa mais te perguntar se tem ou não tem. Consulta no mercado fone, pô. Está cadastrado. Isso ganha agilidade e profissionaliza a tua operação. Como que funciona o controle do teu estoque? Você não precisa, de repente, mostrar onde está o estoque para ele, que tem lojista que não mostra. Tem lojista que está tudo bem, fala onde está, tal. Mas tem lojista nosso que o estoque fica em outro lugar, escondido, e ele não mostra. Mas como que funciona a gestão de estoque? Quando ele pode pegar a mercadoria? Quando ele não deve pegar a mercadoria? Por exemplo, ele pode estar com 5 aparelhos ali no balcão de loja? Isso tudo tem que ser dito. E CRM? Se tem CRM, como é que ele utiliza o CRM? Como é que funciona o teu software? Tá? Então, o terceiro dia é para apresentar o sistema da loja. Como que ele emite uma nota fiscal? Isso tudo eu preciso deixar claro. E no dia 4? Dia 4, para quem é nosso mentorado, tem um treinamento online para ele assistir, que é o treinamento do vendedor 5 estrelas. Isso daqui é já para ele ter uma base de venda forte. Treinamento prático de vendas, você precisa ensinar ele como é que ele fala com o cliente, como é que ele aborda, qual é o script, qual é o roteiro, qual é a lógica de abordagem dele. Você precisa instruir isso para ele. Vocês querem ver? Vou dar mais uma... Cara, não sei, eu estou muito bonzinho hoje. Vou mostrar para vocês aqui uma outra coisa. Deixa eu mostrar aqui. Abri, achei. Os nossos mentorados têm acesso a esse documento aqui, ó, que é um script prático de atendimento para lojas de iPhone. Como ele se apresenta, o que ele tem que falar depois da apresentação, como que ele, por exemplo, apresenta os preços da sua loja, como ele apresenta a sua loja, como que ele quebra a objeção, como ele faz follow-up. Isso daqui é um script, isso aqui é um roteiro. Você, claro, tem que dar um script, um roteiro na mão desse vendedor novo, mas também tem que treinar ele nisso daqui. Porque senão ele nem entende como usar isso daqui. E, claro, precisa estar escrito, detalhado. Os nossos mentorados recebem esse material aqui, que é uma mão na roda. Porque é tudo mastigado. Por exemplo, tá caro. Pô, mas a garantia deles é igual à nossa? O aparelho está na mesma condição? Eles dão suporte depois da compra? A loja tem realmente prova real de entrega pós-venda? Porque vocês sabem qual é a maior objeção da venda do iPhone? Da compra de um iPhone novo? O que vocês acham que é a maior objeção do cliente comprar da gente? E aí, gente, qual é a maior objeção para o cliente comprar da gente? Muitas das vezes, preço e confiança, né? Primeiro, confiança, depois o preço. Você pode ter um ótimo preço, mas se ele não confiar em você, ele não compra. Eu recebo um lojista todo dia no meu Instagram, né? E eu ia comprar um 17 Pro para minha esposa no Dia das Mães. Aí, cara, assim, eu tenho todo o contato desde a compra de Miami, comprar no Paraguai, comprar em São Paulo e comprar aqui no Rio de Janeiro. Eu conheço de ponta a ponta o mercado, tá?
E sei os valores. Eu sei quanto que custa no leilão em Miami, sei quanto que custa no Paraguai, sei quanto que custa em São Paulo e sei quanto que custa no Rio. Aí eu vi um lojista ofertando um 17 Pro azul 256 por R$ 6.100 usado. Aí eu falei, cara, R$ 6.100 usado, essa conta não tá batendo. O leilão em Miami tá tanto, em Paraguai tá tanto, São Paulo tanto, no Rio de Janeiro ele vendendo esse preço. Eu não comprei, eu liguei pro cara, falei com ele falou, não, cara, aparelho impecável, aparelho americano, nunca foi aberto, me mandou vídeo, me mandou foto. Mas eu falei, cara, tem alguma mutreta nisso daí. Esse aparelho é roubado, esse aparelho... Tem alguma parada errada. Não comprei. Uhum. E assim, a loja dele, ele pode até ser um cara honesto, tá? Depois, agora eu tô acompanhando mais os stories dele. Parece ser um cara honesto. Até depois eu falei, caramba, acho que eu perdi uma boa oportunidade de pagar baratinho aqui. Pode ter sido. Mas a loja dele é no Parque Lafayette. É um bairro que fica entre o centro de Duque de Caxias e São João de Meriti. É um bairrozinho simples, mano, humilde, lojinha de rua. Quando eu olhei, eu falei, mano, não me gerou confiança. Quando não me gerou confiança, eu não comprei, pô. Percebe? Então, quando a gente treina o script, quando a gente instrui o nosso vendedor como atender, no atendimento ele gera confiança e quebra a primeira etapa, que é essa objeção. E muitas vezes, para vocês que têm loja, a tua maior concorrência não é a loja do lado, é o carinha do OLX que está queimando o preço. Muito. Porque a loja do lado paga um valor parecido com o teu, que não tem muita margem para ele dar de desconto. Ele dá desconto? Dá. Mas assim, não tem muita margem, não foge muito, é mais R$ 100, menos R$ 100. Agora, onde ele às vezes pega o preço? O cara do LX. E qual é o meu maior medo quando eu vou para o LX? Que é uma porcaria de um golpe. Muito aparelho roubado. É isso, entendeu? Mas se o cliente sabe? Não sabe. Que é o teu vendedor precisa estar no script dele responder, tá? Então, quando a gente fala de treinamento de processo comercial, a gente está falando aqui de script, quebra de objeção, como é que ele faz follow-up, como ele se organiza. Ele precisa saber disso tudo, gente. Não adianta você achar que o teu vendedor... Opa, tá atualizando aqui. Não adianta você achar que o seu vendedor sabe disso. Ele não sabe, cara. Essa que é a verdade, tá? E é claro, treinou o processo comercial, o que a gente faz? Eu coloco ele para acompanhar um vendedor mais experiente. Vai ficar de carrapato no teu melhor vendedor. Raine, mas o melhor vendedor sou eu. Então, beleza, ele vai ficar um dia inteiro contigo vendo como você vende, pô. E no outro dia ele vai começar a atender e você vai ser o técnico dele. Você vai falar assim, faz assado. Esse lead responde desse jeito. Então são pelo menos, tá? 6 dias de treinamento ali para ele. Para ele começar a atender. E o que a maioria dos lojistas faz? Chega na loja no primeiro dia, toma aí o WhatsApp, pai. Atende aí. E aí o cara começa a atender ali e fica perdido na operação de loja. Então, a gente precisa sim, cara, quando contrata esse colaborador, dar um treinamento estruturado para que pelo menos o básico, o mínimo, ele tenha noção. Porque senão você fala assim, o Ryan está me falando para contratar um vendedor. Eu contratei um vendedor e esse vendedor não performou. Vou demitir esse cara e o que o Ryan está falando é furada. Aí eu pergunto, mano, tu deu um treinamento certo para esse cara? Porque a gente treinando, já tem um montão de criatura divina que não dá resultado. Imagina sem treinamento certo, gente. É a realidade, tá? Então, caprichem no onboarding do colaborador de vocês. Quando ele contrata, treina ele, para ele ter o teu DNA, cara. O momento que ele está entrando na empresa é o momento de você moldar ele. Você tem que moldar ele da forma como você quer que ele trabalhe. E não deixar ele solto. Beleza? E, claro, sobre perspectiva de equipe comercial, o último ponto é comissionamento. Como que eu vou pagar esse lead? Qual é a lógica que eu vou dar... Opa, fiz alguma besteira aqui. Qual é a lógica que eu vou usar para poder pagá-lo? Deixa eu só fechar isso aqui, gente. Porque senão vai confundir a minha cabeça. Pronto. Qual é a lógica que eu vou usar para pagar esse lead? Tá? Bom, eu gosto de trabalhar de 2 formas de comissionamento diferentes, tá? Primeiro, para quem já tem mais maturidade, por taxa de conversão. O que é isso? Quanto melhor é a qualidade do atendimento, mais ele vai conseguir converter. Então, a taxa de conversão dele vai ser maior e mais eu vou botar dinheiro no bolso dele. Ou seja, um vendedor que a cada 1.000 leads faz 50 vendas, não merece nem receber comissão. E é real, tá?
Você precisa ter um número ali mínimo de venda que ele precisa fazer no mês para ter comissão. Porque, cara, vamos lá. 50 vendas que ele faz por mês. Um lucro médio de uma loja hoje de iPhone, quando está vendendo bem, é R$ 800 por aparelho. E que se você compra aqui no Rio de Janeiro, é até menor. Esse valor de lucro que você tem, tá? Mas eu vou fazer conta com 800. R$ 800 por aparelho. Ele vendeu 50 aparelhos no mês. R$ 40 mil de lucro. Beleza. Aí eu tiro aí que eu botei mais R$ 5 mil de tráfego pago. Paguei o gestor de tráfego, mais R$ 2 mil. Beleza? Paguei os custos da operação de loja. Vou tirar aqui mais uns 15 mil. Tirei meu salário, mais uns 10 mil. Vou pagar a comissão, vou pagar o salário desse vendedor. Menos uns 3 mil. Mano, sobrou no caixa da empresa 5 mil. 5 mil não dá nem para você investir no estoque. Porque tem uma coisa muito importante do crescimento da tua loja, é que você precisa começar a investir em estoque. Cara, fez uma graninha, sobrou uma grana, compra uns 5 aparelhinhos ali de São Paulo. Sobrou uma grana melhor, traz do Paraguai. E com o tempo você vai formando estoque, vai formando estoque. É isso daí, Gabriel. Muito lojista não consegue nem lucrar 500 prata. E quem não consegue lucrar R$ 500 é porque está comprando mal, comprando caro. O fornecedor aqui no Rio te ajuda? Claro, o risco é menor. Tudo é mais tranquilo comprar no Rio. Só que a tua margem de lucro também, irmão, é menor. Então, hoje eu vendo muito aqui, é porque eu não atendia muito cliente final, né? Eu atendia mais os revendedores. Eu vendo muito para os revendedores aqui. Essa margem é muito pequena, né? Mas aí também não depende de tráfego pago, essas coisas. Sim, Essas claro. coisas. Então, a galera que compra comigo já não lucra tanto em 500, R$ 800. É isso. Eu Porque, vendo muito para lojas, né, que tem nome aqui, né? Lojas boas até. real, Por exemplo, 15 Pro Max, eu vendo aqui, o pessoal das lojas aqui vende a 4.450. a margem de lucro é muito apertada ali. Muito Por pequena, isso, e pega comigo já próximo a esse valor, né? e por isso que no crescimento da operação de loja, você tem que destacar parte para comprar melhor, pô. Comprar Sim, melhor o quê? Comprar. Ah, Raine, não consigo ir para o Paraguai. Começa comprando em São Paulo, mano. Já é mais barato. isso aí. Daqui a pouco passa para o Paraguai, daqui a pouco vai para Miami. Aí, irmão, você está trabalhando com margem de lucro. Tem cliente que fala assim para mim: pô, aquela loja lá que você dá mentoria, eles queimam o preço. Não Irmão, é que queima preço, é não porque é ele tem uma margem boa, eles compram bem e eles são essa loja estruturados para específica isso. que muita gente reclama, não vende com menos de R$ 800 de margem de lucro. Só que ele ajusta na compra. Só que para você comprar bem, você tem que fazer ter lucro. E se Isso aí. você não botar um número mínimo de vendas para o teu vendedor, você não vai ter o lucro que você precisa para a tua operação crescer, pô. Então eu gosto de ir comissionando ele por conversão. Enquanto melhor ele vende, mais eu vou pagar. E bota o dinheiro mesmo no bolso dele. Claro. Tá? Então, eu gosto de comissionar assim. Mas, Raine, todo mundo está preparado para comissionar assim? Não. Tá? Uma forma mais simples é falar assim, ó, cara, se você vender 50, tu não recebe. Entre 50 e 60 vendas é R$ 20. Entre 60 e 70 vendas é 25. E assim sucessivamente tu vai subindo. E, gente, não fica nessa de miserinha, não querer botar dinheiro no bolso do vendedor, não. Bota dinheiro no bolso do vendedor, sabe por quê? Porque quanto mais dinheiro você botar no bolso dele, se for um Mas vendedor ele vai bom, vender. mais ele vai querer vender, pô. Eu vejo um lojista aí cheio de muqueranagem para pagar R$ 50 de comissão. Mano, se o cara te entrega sozinho 150 vendas no mês, paga os 50 conto de comissão pro cara, mano. Tu vai ver como é que ele não vai atrás das 200. Sacaram? Então, cara, comissiona bem teu vendedor, mas comissiona de forma inteligente. Igual eu já peguei a operação de loja, que independentemente de quanto o vendedor vendia, ganhava R$ 40 em cada venda. Aí é loucura. Se vendesse 10, ganhava, se vendesse 50, também ganhava a mesma coisa. Aí é loucura. Então, assim, cria uma escadinha de comissionamento por conversão ou por volume de vendas. E algo também bem importante é ter a meta da loja. Você precisa ter 3 metas de loja. A meta base, a super meta e a hiper meta. Ou seja, cara, Raine, eu já vendo aqui meus 300 aparelhos por mês. Qual é a minha meta base? 350. Que não pode ser tua média de venda. Tem que ir para frente que se anda. Qual é a minha super meta? 400. Qual é a minha hiper meta? 500.
E se bater a meta de geral de venda da loja, paga, dá um comissionamento para todo mundo da tua operação. Do administrativo ao entregador, ao vendedor, cara, comissiona todo mundo, mano. Por que isso? Porque a galera trabalha mais empenhada. E a tua equipe tem que comprar o teu barulho. Esse é o ponto, tá? Então, crie comissionamento de loja também. Isso daqui é muito legal, principalmente para quem não é vendedor. Porque muitas vezes o motoboy, muitas vezes a pessoa que está no teu administrativo, ela fica incomodada, porque ela não consegue ganhar um dinheirinho a mais. E às vezes, para a venda acontecer, ela tem que ralar mais. Percebe? Então, assim, é legal ter meta loja para todo mundo ganhar, tá? E uma outra coisa bem bacana no comissionamento são metas estimuladoras. O que você chama isso? Jaime, a minha loja nunca vendeu 25 aparelhos por mês. Então coloca. Mano, se a gente chegar nos 25 aparelhos num dia, eu vou dar R$100 no Pix para cada um. Dá R$50 no Pix para cada um. Ó, se nessa semana a gente conseguir fazer 100 vendas em uma semana, eu vou dar no final, no domingo, eu vou mandar R$100 para cada um no Pix. Eu fiz isso lá. Já fez isso? Fiz isso agora, esse mês. Muito Só bom. que lá a minha venda de, como eu estava falando, a minha venda de cliente final é bem pouca, né? Eu não chego a... em torno de 50, 60 peças, né? Um exemplo. É bem pouca. Eu botei lá, eu falei para eles, ó, se vocês baterem 25 vendas nessa semana, vocês vão ganhar R$400, entendeu? Boa. Eu fiz assim. Botei um quadrinho, botei eles para ir riscando lá. Cada venda, risca aí. Próxima Boa. venda, risca também. Porque Uma outra isso... sacada, por exemplo, que você pode fazer. Você vende no domingo? Não, Mas se eles quiserem vender, eles conseguem vender? não consegue, porque a galeria aí fica fechado lá. Entendi. Mas, por exemplo, para quem consegue vender no domingo, bota uma meta só de venda no domingo, irmão. Cada venda que você fizer no domingo é 50 conto. Que eu te pago a comissionamento na segunda-feira. Cara, tinha uma loja que não vendia domingo. Eles conseguiam vender delivery, mas não tinha venda no domingo, porque o vendedor não trabalhava, né? Aí o que a gente fez? Cada venda no domingo, R$50, não conta no número do mês, tá? Mas é R$50 cada venda de domingo e paga na segunda de manhã. Cara, todo domingo agora a loja tem 5, 6 vendinhas. Irmão, 6 vendas a mais em um mês dá 25 vendas a mais, pai. Bota aí 25 vezes, vamos supor, uma margem de R$500, já... 10 pontos. Isso aí. Entendeu? Que a gente já tá fazendo ali no mês. 10 não, né? 12,5, na verdade. Então, tirando os assim, R$50, é mais ou menos aí. Então, gente, comissione, sejam inteligentes no comissionamento. Tanto comissionar por conversão, por volume de venda, por metas estimuladoras. Comissionem, tá? E, claro, depois que você ajusta e profissionaliza a equipe, o que é importante? Continuar dando treinamento. Cara, vender igual musculação. Hoje uma vendedora lá na loja, uma figura, falou: e aí, Raio, tá fortinho, hein? Aí tô treinando todo dia, pô. É igual a venda. Mas se eu parar de treinar, meu músculo, mano, vai ficar churreado. O teu vendedor precisa de treinamento o tempo todo, porque ele esquece, mano. O vendedor é um bicho safado. Tu fala hoje, ele faz hoje, amanhã ele já não faz mais. Verdade. E a gente tem que ter paciência de treinar. Porque às vezes, foi o que eu falei, a gente fala, não é possível, é burro, mano. Eu já falei 10 vezes, ele não tá me ouvindo. Todo mundo pensou isso, irmão. Quem tem time e nunca pensou que, cara, não é possível, mano, você nunca é muito burro, não vou falar mais com ele, não. Eu tô com um problema lá nisso. Porque Imagina. eu falo, ele faz na hora, depois não faz mais. Pô. E aí a importância, muitas vezes, de ter um programa de mentoria, um mentor te acompanhando. Sabe por quê? A gente tem treinamento exclusivo para a tua loja, a gente tem treinamento para todos os vendedores, e isso é reforçar o tempo todo nele o que ele precisa fazer. Mas, independentemente se você fizer a nossa mentoria ou não, o que eu vou te deixar aqui de recomendação de treinamento? Treinamento de processo de venda, de script de atendimento, treinamento motivacional. Cara, tem muito lojista que fica só com um chicote na mão. Plau, 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 plau. Irmão, ninguém nessa parada não é trabalho escravo, não, irmão. A galera não funciona só com chicote, não. Tem que motivar teu time. Tem que olhar no olho dele e falar assim, irmão, eu acredito em você. Você vai conseguir fazer 100 vendas no mês. Você tem que, às vezes, olhar no olho da criatura e dar um ânimo para ela. Isso aí. A motivação faz parte da venda. Treinamento de sistema, CRM, como é que ele se organiza, e treinamento de produto, gente.
Pega o AirPod, explica para ele o que é um AirPod. Por quê? O que é um AirPod com cancelamento de ruído e o que é um AirPod sem cancelamento de ruído? Qual é a diferença do AirPod 2 para o AirPod 4? Qual é a diferença da linha Pro Max para a linha Pro? Eu preciso treinar produto. Xiaomi, cara, no Xiaomi, então, o universo é maior do que o Xiaomi é muito mais difícil de vender do que iPhone. E o cliente do Xiaomi é chato, mano. Tá. Quer desconto. Ele quer desconto, quer pagar barato e quer o Xiaomi barato igual iPhone. Isso. Entendeu? Então ele tem que conhecer. Dos acessórios, a mesma coisa. Por exemplo, cara, o meu telefone, hoje eu uso uma capinha da MegaSafe e que tem garantia de 3 metros de queda. Uma capinha de 200 prata, pá. Raio, tu pagou? Paguei, tá? Paguei para um lojista meu mentorado, cheguei lá e falei, pô, mano, vou botar, porque eu deixo o telefone cair toda hora. Até que eu gravo conteúdo, tem hora que tá no tripé, tem hora que tá no carro, sai do tripé, cai no chão. E por que você comprou essa capinha mais cara? Porque o vendedor me explicou, ele falou, Rainer, essa capinha aqui tem garantia contra a queda de 3 metros de altura. E te passou confiança. É isso, mas ele só conseguiu me passar porque ele conhecia o acessório. Isso aí. Então você precisa explicar. Por que eu deveria, por exemplo, quem compra lacrado, gente, ainda mais o iPhone que não vem com carregador mais, apesar que eu estou usando o carregador do Xiaomi, mano, que eu comprei para meus funcionários. Pô, veio o carregador de 45 watts, mano. E é isso, esquece, tá até aqui do ladinho ele. Mas quem compra um telefone lacrado, iPhone, vai comprar um carregador original. Mas aí o teu vendedor precisa ter a habilidade de mostrar para ele por que ele deveria comprar o bendito do carregador original. Para preservar a bateria, que vai valorizar na venda, vai carregar mais rápido. Tudo isso ele precisa ser instruído. Tá? Então, o treinamento é de venda, motivacional, de como ele organiza o fluxo dele de venda no dia a dia, sistema, CRM, e dos produtos que você trabalha. Raine, mas eu já dei um treinamento. É repetitivo. É repetitivo, entendeu? Boa, Gabriel. Você dá os acessórios, mas você dá o original? Se você está dando o carregador original, me fala que eu vou comprar lá também, pai. Eu também. Aqui também a gente dá algo. Não é sempre que a gente dá brinde, mas para incentivar a gente dá o brinde, dá esses carregadores, né? Da Gold, Kai, esses carregadores mais baratos, capa e película da baratinha, né? Porque o custo é bem barato. Sim. Aí o que a gente faz? Aí tem o vendedor lá, ele fala, olha só, esse carregador aqui, ele é de brinde. Queima logo o carregador, né? Fala logo, ó, é um carregador, ele é bom, ele vai usar normal, mas para o seu benefício é muito melhor você usar o carregador original, que a gente também tem aqui para vender. Ele, mas esse carregador aqui é ruim? Não, a gente vai falar, não é ruim, mas ele não é igual ao original, porque o original, ele vai, como é que eu posso dizer? A vida útil vai ser muito maior, vai preservar a porcentagem da bateria. É isso. Só que se a gente não instruir o nosso vendedor, gente, ele não vai saber falar isso para o cliente. Aí eu pego ele logo no futuro. Falo, ó, se você for vender o seu aparelho depois, ou chegar aqui para eu recomprar o seu aparelho, ele vai ter mais valor se ele tiver com a bateria boa ainda. Então, o seu carregador original vai fazer, quanto que é? Um exemplo, R$200 a caixa fonte. 200, mas é muito caro, tal. Então, assim, eu tenho um outro prêmio, entendeu? Eu tenho 2. Eu tenho o original e tenho o prêmio. Boa, Felipe. Então, assim, o que é isso? Eu preciso treinar o vendedor para ele conhecer o produto que ele está vendendo. Porque senão ele não vai ter a habilidade de mostrar isso para o cliente. Tá? E por último, rotina de gestão comercial. Isso daqui, a maioria de vocês pecam com força. Rainer, o que é rotina de gestão comercial? Primeira coisa, lembra que eu falei, lead é pão quente. Então você tem que estar monitorando em quanto tempo o teu vendedor está atendendo o lead. Se tiver CRM, o lead está sendo distribuído imediatamente? Qual é o tempo de resposta média desse vendedor? Cara, existe uma estatística na venda que o lead precisa ser respondido em 5 minutos. Passou de 5 minutos, cai em 50% a probabilidade de ele te responder. Se passar de 30 minutos, cai para 80% a probabilidade de ele te responder. Ou seja, até 5 minutos a probabilidade é alta. Passou de 5 minutos, cai. Passou de 30 minutos, é quase impossível. E muito vendedor fica na resenha ali. Por isso que não dá para atrapalhar o atendimento de balcão com o atendimento de WhatsApp. Porque às vezes ele fica na resenha
e perde o lead que está falando com ele no WhatsApp. Lead sem resposta. Cara, o que tem de vendedor que deixa lead sem resposta no vácuo, a gente, como vendedor, fica no vácuo o tempo todo, né? Vocês, então, meu Deus do céu, eu faço follow-up, vocês não me respondem. É rotina do vendedor. Mas se você falar comigo, eu tenho que te responder, cara. Com certeza. Esse é o jogo. E analisar as conversas de venda em tempo real. Você precisa separar um tempo da tua semana, do teu dia, para pegar o WhatsApp do teu vendedor e analisar. De falar assim, aqui, bonitão, isso aqui tu deu mole, responde desse jeito. Não é assim que responde o lead, não. Fala assim, usa esse argumento. Essa objeção eu quebro dessa forma. Que é o quê? É o treinar o meu vendedor, pô. Raine, mas eu já falei. Eu sei. Fale mais uma vez. Desenvolver chato, né? pessoas dá um trabalho. É chato pra caramba. Tu fica sem paciência, eu sei, mano. Mas se ele fosse tão sagaz como você, ele não estaria trabalhando para você. Ele já estaria com a lojinha dele, nem que fosse online, vendendo. Essa aqui é a realidade. Então, dentro dessa pegada, o que é fundamental você entender? Precisa orientar. E, claro, analisar a qualidade do atendimento. Ver se teu vendedor está fazendo follow-up ou não está fazendo follow-up. Ver se ele está preenchendo o CRM, sistema, está se organizando. E fazer um feedback instrutivo. O que é um feedback instrutivo? Não é dar esporro, de falar, o filho da puta, tu não tá fazendo? Não, mas não é isso não. A vontade é essa, né? Mas é o quê? Falar, cara, é assim que faz. E principalmente, se falou uma, ele não tá fazendo. Falou duas, ele não tá fazendo. A terceira vai dar-lhe uma advertência na carteira dele. Por que, Raine, vai dar uma advertência na carteira? Para ele ver que tem processo. Na próxima, vai tirar a bonificação dele. Porque quando toma uma advertência, quando dói no bolso, irmão, ele vai se ajustar ou vai vazar. E às vezes falta da gente ser um pouco mais duro com o nosso time. De que eu vou instruir, vou 1 milhão de vezes. Mas, mano, não está seguindo o que precisa ser seguido, vai tomar uma advertência na carteira. Vai tomar uma multinha lá no comissionamento dele. Porque a gente sabe que se ele segue um processo, ele vai vender mais. Mas vendedor, gente, é tudo safado. Os caras só querem atender ali, irmão, vender. São os cracudinhos da venda. A gente não é meio assim também? Se deixar, a gente também não quer só vender o tempo todo? A venda é estimulante. E ele não quer, às vezes, preencher um CRM, não quer fazer um follow-up. E aí, olha como é que o follow-up é importante. Vocês sabem quanto tempo, em média, demora para um lead comprar um iPhone? Não. De 7 a 14 dias. O lead que entrou hoje no teu funil leva de 7 a 14 dias para comprar o aparelho. Aí eu te pergunto, o teu vendedor está fazendo follow-up com lead de 7 dias? De 14 dias? Porque vai levar à venda quem mais faz follow-up. E aí, como gestor, eu preciso estar em cima disso. Tá? Então, 1, eu controlo em quanto tempo ele está respondendo. 2, eu faço uma análise de qualidade do atendimento com feedback. 3, reunião comercial. Essa reunião é em pé, para não ser reunião longa. É 15 minutinhos de reunião. O que você vai bater nesses 15 minutos de reunião? Cara, quantas vendas a gente fez no dia anterior? Como que está a nossa meta do dia? Ou seja, ó, a gente está aqui hoje no dia 27 de março, a gente está faltando bater 100 vendas para chegar na nossa meta, a gente tem que entregar hoje 25 vendas. Então, cara, bater a meta do dia, 25 vendas, vamos atrás das 25 vendas. Tem dia, por exemplo, eu não sei o que está acontecendo com o preço do 17 Pro Max, né? Tá só Ele despencando. não está derretendo. Então, a gente tem que atualizar o preço. Eu sei que às vezes você manda no grupo para o vendedor ver, mas o vendedor não vai ler, mano. Então, nessa reuniãozinha, você vai falar, ó, tá com preço promocional esse aparelho. Ou, às vezes, você recebeu um carregamento, você tá com 15 iPhone 15 Pro Max e vai dar uma queimada de preço para dar giro no estoque. É hora de você comunicar. E terminar todos os dias motivando a tua equipe. Gente, se você não chega motivado para trabalhar, você sendo dono da loja, a tua equipe também não vai estar motivada. Se você chega de cara feia, puto, porque não está vendendo, a tua equipe vai ficar de cara feia. Você é o reflexo da sua equipe. Ou melhor, a sua equipe é o seu reflexo. Então, cara, o nosso papel não me interessa se tu tá puto ou tá estressado. Tem que motivar teu time todo dia. Raine, isso é um saco, eu sei. Faz parte da rotina de gestão comercial. Beleza? 1 vez por mês a 2, reunião de resultado. Aí é uma reunião mais longa,
Eu gosto de fazer essa reunião no começo do mês, tá? Dia 1º, dia 2, no primeiro ou no segundo dia útil. É de 30 a 70 minutos, em que eu vou falar, cara, quantas vendas a gente fez no mês passado? Quantas vendas cada vendedor fez? Qual foi a taxa de conversão de cada vendedor? Qual é a nossa meta de venda desse mês? Vai ter uma bonificação especial, alguma meta especial esse mês? E essa reunião é um mix de motivação e cobrança. Se a galera bateu a meta de venda, ótimo, então dá o parabéns. Falei, é isso, gente, vamos embora, esse mês vai ser melhor ainda e tal. Se não bateu, tu dá uma cobrada e fala, não, mas eu acredito, esse mês a gente vai virar a chave. Então, reunião de resultado, uma vez por mês. E por último, na rotina comercial, é feedback individual. Aqui é para você ser quase um coach do teu vendedor. De quê? Sentar com ele, falar, e aí, cidadão, como é que você está se sentindo? Como é que estão as coisas? Como é que está a tua venda desse mês? Ó, estava analisando aqui teu atendimento, teu resultado, acho que você precisa melhorar nesse ponto aqui. É um foco de desenvolvimento. E, cara, é impressionante. Às vezes, teu colaborador só quer duas coisas. Que você escute ele e que você elogie ele. E esse momento aqui é para você tirar ali, leva ele para tomar um cafezinho, leva ele para almoçar com você um dia. Escuta ele, pô. Como é que você está se sentindo? Não é para tu dar esporro aqui. Eu falar, ó, mano, eu acho que, porra, que bom você tá se sentindo assim, tá assado. Ó, eu acredito que você fazendo isso daqui vai melhorar a tua venda. Ajusta isso, ajusta aquilo. Então, é uma reunião ali para você orientar ele, para você ajudar ele a crescer, desenvolver. Então, o que eu trouxe aqui para vocês são 5 rotinas de gestão comercial que você precisa ter na sua operação. Controlar o tempo de resposta, a qualidade do atendimento. Todo dia dá uma... Cara, eu falo que a motivação é igual uma injeção. Imagina que todo dia tu vai aplicar a Durateston nele lá, ó, para dar uma subida na testosterona da tua equipe. Ou seja, todo dia tu vai dar aquela aplicaçãozinha ali de motivação para eles dar aquele pump. Raine, isso é chato pra caramba. Eu sei, mano. Ele devia se motivar, Raine, só para ganhar o comissionamento dele. Eu sei, cara. Mas foi o que eu falei, se ele fosse igual você, automotivado, igual você é uma pessoa automotivada, ele estaria com a loja dele. Ele estaria no empreendimento dele. Essa aqui é a verdade. A reunião de resultado é para dar clareza. Qual é a nossa meta de venda do mês da loja? Como que a gente fechou o mês passado? Qual foi o resultado por vendedor? Até porque o teu vendedor que não está performando, ele vai se incomodar quando ele vê o número dele lá embaixo. Vai falar assim, mano, pô, o Felipe fez 100 vendas, eu fiz 30 vendas esse mês. Que merda, hein? Tô mal, hein? Então, essa questão da comparação, em alguns momentos é ruim, mas para o vendedor isso aqui é bom, cara. Porque pelo menos ele se situa. Sacaram? Então, assim, esses 5 pilares aqui de gestão comercial é fundamental você aplicar no teu dia a dia. Reservar um tempo para você abrir conversa de venda e analisar. Ó, por quê? Às vezes você acha que a tua equipe está super bem treinada, né? Mas olha isso daqui. Qual foi a loja mesmo? Apertar o pescoço do vendedor quando tu vê isso. Aí, isso é aquela tabela gigante. Isso é a tabela. Cara, o lead perguntou o preço de tabela, o lead está perdido. Qual é o meu papel como vendedor? Direcionar. Até porque na tabela tem aparelho de R$2.000 e aparelho de R$8.500. Eu falo isso direto, a gente não sabe quanto ele está disposto a investir, quanto ele pode investir. Não foi IA não, tá, Ian? Foi pessoa física mesmo que atendeu. Eu sei porque esse lojista aqui, a gente está negociando fechar a mentoria. E foi um vendedor de fato dele que me atendeu ali. Não foi IA. Olha que loucura isso. Por quê, cara? Porque às vezes o vendedor está recebendo um fluxo muito grande de lead, fica desesperado, aí quer copiar e colar a resposta igual um doido para todo mundo. Isso aí. Gabriel, mais do que cansar o lead, isso faz o lead você perder esse lead. Beleza? Então, assim, gente, recapitulando o que eu trouxe aqui para vocês, os 3 pilares. Você ter uma equipe profissional, treinar essa equipe e ter rotina de gestão. É simples. É claro que dá trabalho, dá, mano, como tudo na vida. Tem um processo para a gente fazer, tem um processo. E claro, hoje, se você quer escalar o teu resultado, você precisa entender, Raine, por quais desses 3 pilares eu começo? Não sei. Eu não tenho bola de cristal para analisar por onde você começa. E aí, o que eu vou te trazer aqui de oportunidade agora, tá? Eu vou te sentar com você, 1 hora de mentoria gratuita,
em que eu vou fazer um diagnóstico da tua operação e vou falar desses 3 pilares, por onde você começa e como você começa. Isso é uma forma da gente se aproximar, construir o nosso relacionamento. Raine, no final, tu vai me vender alguma coisa? Se eu entender que faz sentido, eu vou te fazer uma oferta. Como alguns de vocês eu já fiz. Raine, eu já troquei uma ideia com você, mas, cara, essa é uma call diferente. A gente vai abrir uma call no Meet, a gente vai trocar uma ideia mais estruturada. Eu já falei aqui com o Felipe, com o Luiz, com o Ian, a gente já trocou uma ideia já. Então, eu vou mandar uma mensagem agora lá no grupo. Basta você me responder, Raine, eu quero estar com essa mentoria com você. Eu vou reservar um tempo da minha agenda para a gente poder estar juntos e trocar essa ideia. E por que, Raine, você está fazendo isso? Porque, eu entendo que vender é uma construção de relacionamento. 2, eu sei que se eu te ajudar, por mais que você não feche a mentoria agora, você vai fechar daqui a pouco. E 3, irmão, faz parte do nosso processo gerar valor. Que é interessante, como é que gerar valor é importante, tá? Eu estava conversando hoje com uma vendedora, em que ela falou assim, Raine, eu apliquei o que você falou, e chegou aqui um cliente que ele foi comprar um telefone, que era um iPhone 13, que estava com 97% de bateria. E o meu estava com 84%. Para um iPhone 13 84, é uma bateria boa, né, gente? Vocês sabem melhor que eu. E 97% de bateria, 2 opções. Ou a bateria foi trocada, Ou foi subido. É isso, não tem como, não tem como. E aí ela pegou, a pessoa mandou o print, né, da tela do telefone para ela. Ela falou assim, cara, esse telefone aqui, a bateria foi subida. Tá com não sei quantos ciclos de carregamento, percebe? Não tem como essa bateria ter essa saúde. Olha a minha bateria, aí mandou dela, 84% e bem menos ciclos, né? Essa aqui é uma bateria original. O cliente, mesmo assim, comprou outro aparelho que estava virtualmente com a bateria melhor. Beleza. Mas um mês depois, voltou e comprou 2 Pro Max lacrado com ela. E por que ele fez isso? Por causa do relacionamento que ela construiu. Por causa da forma como ele ajudou ali. Sacaram? Então, eu entendo muito que a construção de um processo comercial é através de um relacionamento.